Paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do segundo trimestre do ano de 2024, que tem por título O Perigo da Murmuração. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 10:10 nos diz: E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Temos que tomar muito cuidado para não murmurar, para não falar demais, né? Peca menos quem fala menos. É tempo de vigiar. A palavra do Senhor fala pra gente vigiar. Vigiar e orar. Vigiar tudo que a gente for falar. Não falar mal dos outros, não murmurar, para que a gente não se enfraqueça na fé. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Se não vigiar, se começar a murmurar, murmura hoje, murmura amanhã, no final vira um hábito, se torna um hábito ficar murmurando, falando mal de pastor, falando mal dos irmãos, mal das irmãs, e é um perigo que a gente venha cair na incredulidade. Enfraquece a fé e acaba a pessoa, o murmurador, caindo, saindo da presença de Deus. Que Deus não gosta de murmuradores. Deus, ele não gosta de quem fica falando mal dos outros, né? É por isso que a Bíblia nos orienta para a gente vigiar. Vigiar, sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição nós vamos estudar os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Fazeis todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2:14. O que é murmuração? Murmuração é resmungar, é ficar reclamando, é queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo dos que confabulam secretamente. João 7:32. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, pelo desacordo, ira, queixas e oposições. Tudo que os outros falam, a pessoa está murmurando. Tudo que o pastor fala, a pessoa está murmurando. Tudo que o líder de conjunto fala, a pessoa está murmurando. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão durante a caminhada para Canaã, né? Que nós já vimos, né? Que como o povo murmurava. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Então a murmuração sempre esteve no meio do povo de Deus. E é por isso que nós temos que vigiar,
porque sofre a pessoa que murmura, porque tem as consequências, né? Tem o enfraquecimento da fé, que pode também ocorrer a queda do crente, e sofre também a pessoa, né? Que está sendo a vítima, né? Que está sendo atacada com murmuração, com fala das outras pessoas, né? A pessoa que está sendo atingida. Na igreja de Jerusalém, no início, teve murmuração. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Então, quando alguém estiver murmurando de outros conosco, né? Nós não podemos ficar dando corda, né? Ajudando a pessoa a murmurar, né? O que a gente pode fazer é tentar, né? Falar para a pessoa entender que é pecado ficar murmurando. E que o murmurador, ele corre um grande risco de se afastar de Deus. Que murmuração é pecado e nos leva à morte espiritual. O crente murmurador, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo ficar murmurando. Nesse sentido estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do nosso inimigo, do maligno, contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras, né? E que a gente vigia, né? Para a gente não ficar murmurando e se tornar, né, um instrumento nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo, para ficar atacando a igreja. Assim, não é possível um crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Então é impossível um murmurador, aquela pessoa que não está satisfeito com nada, né? Dando um exemplo aqui, se o culto passa de 9 horas, lá para 9, 10, né? A pessoa já começa a murmurar. A pessoa já começa a falar mal do dirigente, do pastor, começa a murmurar. E a bênção acaba perdendo, né? Acaba perdendo a bênção por murmurar, né? Esse é um exemplo, né? Que no meio dos crentes pode acontecer, né? Murmurar, adorar a Deus, adorar o Senhor durante o culto todo. Agora, no finalzinho, no término, começa a murmurar, né? Vigiai. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, né? Se o líder tá ali dirigindo o trabalho, dirigindo a igreja, regendo, né, conjunto, é porque foi escolhido por Deus. E nós devemos respeitá-lo, né? E vigiar para não ficar murmurando, né? Às vezes, em conjunto, também um exemplo. A irmã põe um hino, né? E o outro
a gente ficar murmurando. Ah, esse hino eu não gosto, tal, esse hino não combina com o conjunto. Gente, se ela tá na frente, se ela escolheu, vamos, né? Obedecer, vamos ensaiar, que Deus, Ele trabalha. Se a irmã está ali na frente do trabalho, é porque ela foi uma escolhida de Deus. E Deus vai trabalhando no louvor do conjunto, vai salvando, vai curando enquanto o conjunto ora. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, ele foi escolhido por Deus. Ele e o irmão Arão, para tirar aquele povo do Egito, da escravidão. O povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesse relato, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. O povo murmurava, né, que Moisés tinha tirado eles lá do Egito, eles estavam sendo escravizados, porém lá tinha comida. Então o povo começou a murmurar contra Moisés. E nisso já veio a incredulidade. Se o povo murmurava, ele certamente, quem murmurava, já não estava crendo que Deus, ele poderia mandar socorro e como mandou, né? Deus não deixou o povo passar fome, passar necessidade durante a peregrinação. A esses murmuradores faltou fé em Deus. E Moisés, ele permanecia acreditando na providência de Deus. E Deus, ele ouvia e respondia. Nesse relato, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração. A fé em Deus vai acabando, então começa a murmurar. Logo, não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade dessas pessoas que ficam murmurando. Mas sim esperar impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. A murmuração contra Deus, o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Deus, ele não agrada, né, das murmurações, mas ele ouvia e respondia e tratava o povo com piedade, com compaixão, porque ele ama o ser humano. Ora, o Senhor Deus contempla todas as ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Deus sabe, conhece as nossas necessidades, conhece tudo que nós precisamos. Por isso, durante a circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos diretamente a Ele, de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra Ele e teve paz? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. Não lembramos mais das obras que o Senhor já fez em nossas vidas.
Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Temos que tomar muito cuidado, né? Quando passarmos por alguma luta, não murmurar contra Deus, né? Às vezes, o Senhor se cala. A gente ora, pede socorro, o Senhor continua calado. Mas devemos crer, acreditar que o Senhor, mesmo calado, Ele está do nosso lado. Ele está nos contemplando. Ele está esperando o momento certo para nos atender, para responder às nossas orações. É hora da gente chegar até Ele, né? Humildemente, amorosamente, conversar com Deus, que Ele vai nos atender, né? É melhor do que a gente ficar murmurando, falando que Deus se esqueceu de nós, porque Deus deixou eu passar por esse momento tão difícil, né? Ficar murmurando. E com isso, a fé da gente vai acabando e a incredulidade vai apoderando de nós. E é aí que o inimigo chega e consegue derrubar o crente, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós continuamos, né? Zelando por essa vigilância. Que é preciso vigiar. O fim dos israelitas murmuradores, examinando os textos de Números 14, 29, 16, versículo 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida. Foram mortos e sepultados no deserto. Não conseguiram chegar à terra prometida por causa da murmuração. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos esse comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Se queremos ser vitoriosos, devemos evitar correr da murmuração, nos calar, né? Se estamos na luta, vamos continuar orando, persistindo em oração. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais, né? É triste. Nós também, né? Não sei quem tá me ouvindo, né? Se já passou por isso. A gente conversar com aquela pessoa que só reclama, que pessoa que murmura, fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de horário, fala mal de roupa dos outros, murmura, né? De todos, fala mal. Né? A gente não se sente bem conversando com essa pessoa, né? Pessoa que da boca dela só sai negatividade, coisa ruim, né? Agora, como é gostoso, prazeroso conversar com uma pessoa espiritual, uma pessoa que não fala mal dos outros, uma pessoa que vive contando bênção, falando que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é lindo, que o Senhor não nos deixa, uma pessoa que fala coisas boas, coisas positivas. É gostoso conversar com essa pessoa, né? A pessoa não fala mal de ninguém. Ora, quando vê uma pessoa praticando algo
né? Se não puder chegar perto da pessoa, a pessoa ora, né? Para que o Senhor ajude essa pessoa a não ficar cometendo falhas, erros, né? E é maravilhoso. A pessoa que tem intimidade com Deus e que zela pela fé, zela pela salvação, pelas coisas de Deus. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais, né? Quantas divisões ministeriais, né, já aconteceu, né? Pessoas que saem do ministério, vai para outro, tudo por causa de contenda, por causa de murmuração, saem infeliz, né? Então, são as consequências, né, que a murmuração pode causar. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agrada a Deus. E também é bom para os crentes, é bom para a pessoa amar os irmãos, viver em comunhão. O crente fica mais feliz, fica mais em paz, mais em calma, trabalha melhor, né? Vive melhor. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita na vida de alguém que é dominado por essas obras carnais. A murmuração também vem acompanhada com mentiras, com calúnias, e isso tem causado a morte de muitos. Tanto a morte espiritual, como também já tem causado morte física também de muitos, por causa da calúnia. Por isso afirmamos que quem se entrega a essa prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como a idolatria, a rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Então, são pecados que vêm com a murmuração, né? São pessoas que praticam a murmuração, a calúnia, e acabam se tornando uma pessoa rebelde, uma pessoa adúltera, uma pessoa que trabalha contra Deus, contra a igreja. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial, né? Se o inimigo está aqui para matar, para dividir o povo de Deus, para destruir, para roubar, o murmurador, ele ajuda o inimigo a alcançar vitória na vida de muitos, né? Ele acaba trabalhando para o inimigo e com isso a sua vida espiritual ele acaba destruindo a sua comunhão com Deus, o seu prazer de viver, o seu prazer de servir a Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual como para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo, né? É muito perigoso nós, pais, né?
chegar em casa, né? Ficar falando mal do pastor, ficar falando mal do dirigente, dos obreiros, do irmão, do porteiro, é muito perigoso porque outros, os filhos, né, ainda crianças, ouve. E as crianças é de acreditar no que o pai, no que a mãe fala. Nós, como pai, nós somos o espelho dos filhos, né? Os filhos, a tendência deles é nos imitar. Então, se a gente chega, se o casal chega da igreja e começa a fala mal do culto, fala mal do pastor, fala mal do cantor, fala mal do pregador, e os filhos ficam ouvindo, né? Como fica a cabeça desses filhos, né? Então, é vigilância mesmo que nós temos que ter, né? Vamos orar mais, vamos calar, pedir a misericórdia do Senhor para nos ajudar a vigiar mais, né? Orar e não ficar murmurando, ficando atraindo pecados mal para nossas vidas. Que o Senhor continue conosco, né? E que a gente saiba, né? Viver orando, viver servindo a Deus com bondade, com humildade, com sinceridade, que o Senhor se agrada. Fique com Jesus e que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua família. Fique com Jesus.